No estudo do calor, existem duas características que são muito importantes. A primeira delas é a capacidade térmica. A capacidade térmica relaciona a quantidade de calor fornecida a um corpo e a variação de temperatura que esse corpo teve quando recebeu determinada quantidade de calor. Vamos pensar em um exemplo. Eu tenho na minha mão esquerda um bloquinho de 1 kg de água e tenho na minha mão direita um bloquinho de 1 kg de ferro. Vou fornecer a mesma quantidade de calor para os dois. Qual deles vai variar a temperatura mais facilmente? Após fornecer determinada quantidade de calor para os dois, o ferro vai ficar tão quente, que vai ser impossível de colocá-lo na minha mão. Considerando então que os dois receberam a mesma quantidade de calor, mas o ferro variou a temperatura muito mais do que a água, a gente tem ali uma grandeza relacionada à capacidade térmica. E a gente vai perceber que muitos corpos vão ter essa diferença. Alguns deles vão receber a mesma quantidade de calor, só que vão variar a temperatura muito mais ou muito menos do que outros. A capacidade térmica é uma característica de um corpo e pode ser expressa pela relação entre Q, que significa quantidade de calor, pela variação de temperatura. Essa relação nos fornece um valor que vai ser acompanhado de uma unidade conhecida como caloria. Caloria é a unidade usada para medir quantidade de calor. A gente consegue medir o calor e o valor que a gente acha para o calor pode ser expresso em caloria ou também pode ser expresso em joule. De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, as energias são expressas em joule. Então vai ser comum você ver em algumas questões e algumas provas o calor ali ser demonstrado em joule. Mas ele também pode aparecer na forma de caloria e para converter basta fazer essa seguinte associação. Então aqui a capacidade térmica vai ser expressa em calorias por graus Celsius. Enquanto a capacidade térmica é a característica de um corpo, o calor específico é a característica de uma substância. Cada substância vai ter um valor de calor específico que é só dela. Por exemplo, vamos voltar lá para aquela analogia que eu fiz, do bloquinho de água e do bloquinho de ferro. O ferro esquentou muito mais do que a água. A variação da temperatura dele foi muito maior que a variação da temperatura da água, certo? Mas o que caracterizou isso? Por que a mesma massa de água e de ferro, a mesma quantidade de calor, o ferro foi aquele que esquentou mais? Houve maior variação de temperatura? A resposta para esse questionamento está no calor específico. Cada substância tem um valor de calor específico que é só seu. Então, a água tem um calor específico que é dela e o ferro tem um outro calor específico que é dele. E a gente consegue entender por que ele esquenta mais do que a água por conta dessa propriedade. O calor específico, então, ele é a relação da capacidade térmica com a massa da substância. E o valor que a gente encontrar aqui do calor específico vai ser acompanhado de uma unidade composta que pode ser expressa da seguinte forma: calor específico representa a quantidade de calor que aquece 1 grama da substância e faz com que ela varie sua temperatura em 1 grau Celsius. A definição de calor específico é a quantidade de calor que se fornece a 1 grama de determinada substância e faz com que sua temperatura saia de 24 graus Celsius até 25 graus Celsius.
Uma substância muito comum no nosso dia a dia, que você sempre vai lembrar do calor específico dela, é a água. A água tem calor específico igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Nesse exemplo, eu tenho lá um experimento feito com ferro e alumínio. No primeiro experimento, eu tenho 100 gramas de ferro e alumínio. Forneço certa quantidade de calor ali e verifico a variação de temperatura. Exponho esses dados em um gráfico. Tenho então o gráfico para 100 gramas, quando a gente usa 100 gramas das substâncias, e tenho outro gráfico usando 50 gramas das substâncias. Ele pede para a gente determinar qual é a capacidade térmica e o calor específico de cada uma das substâncias em cada um dos experimentos que utiliza massa diferente. A gente vai começar aqui então com o gráfico da massa de 100 gramas. Depois a gente vai fazer com o gráfico da massa de 50 gramas. Olhando então para esse gráfico da massa de 100 gramas, a gente pode perceber que a função verde indica ali a variação de temperatura e a quantidade de calor do alumínio. E a função vermelha indica a variação de temperatura e a quantidade de calor do ferro. Vamos começar aqui pelo ferro, tá? Ele pede para a gente determinar a capacidade térmica. Como é que se determina a capacidade térmica? Capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação da temperatura. Qual foi a quantidade de calor fornecida ao ferro? 220. Então, deixa eu anotar esse dado aqui, 220. Qual será a variação da temperatura do ferro quando fornece essa quantidade de calor para ele? Vamos pensar. Inicialmente, ele estava a 20 graus. No final do experimento, foi para 40. Então, variou 20 graus. Houve a variação de 20 graus Celsius. Aqui ficou fácil. Só uma divisão muito simples que a gente tem que fazer. Posso cortar, corta. 22 dividido por 2, 11. Então, 11 calorias por grau Celsius. Então, aqui, a capacidade térmica do ferro é 11, ok? Vamos calcular agora a capacidade térmica para o alumínio. Quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Qual foi a quantidade de calor do alumínio? 220 calorias. E qual é a temperatura, a variação de temperatura do alumínio? Veja bem, inicialmente ele também estava a 20 graus Celsius, Repara que a função sai do ponto 20. E no final, qual era a sua temperatura? 30. Então aqui houve a variação de quantos graus? De 20 para 30, variação de 10 graus. Corta, 22 dividido por 1, 22. Então, a capacidade térmica do alumínio é de 22 calorias por grau Celsius. Você vai completá-la naquela tabelinha que está no final do exemplo, tá bom? Próximo, pede pra gente descobrir qual é o calor específico do ferro e o calor específico do alumínio. Como é que se determina calor específico? Calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. Qual é a capacidade térmica do ferro? Vou começar por ele. A gente acabou de descobrir capacidade térmica do ferro, 11. Qual foi a massinha de ferro que eu usei nesse experimento? Nesse experimento, eu tenho aqui a massinha de 100 gramas. Daqui a pouco a gente vai fazer com a massinha de 50. Então, nesse experimento, a massinha que eu usei, 100 gramas. 11 dividido por 100, aqui a gente desloca a vírgula e vai achar o valor de 0,11. Unidade da caloria. Caloria por grama vezes grau Celsius.
Então, o calor específico do ferro, 0,11. Vou provar para vocês que o calor específico do alumínio é diferente, porque cada substância tem um valor de calor específico que é só seu. Então, vou calcular aqui o calor específico do alumínio, dividindo a capacidade térmica do alumínio, que é quanto? 22, pela massa do alumínio. Qual foi a massinha que a gente usou nesse experimento? 100. Então, 22 dividido por 100, 0,22 caloria por grama vezes grau Celsius. Então, o calor específico do alumínio, 0,22. Aqui nessa segunda fase, então, a gente vai analisar os dados que foram obtidos com o aquecimento de 50 gramas de ferro e de alumínio. Queremos saber qual é a capacidade térmica de cada um dessas substâncias e qual é o calor específico de cada uma delas. Para calcular a capacidade térmica é muito fácil, do mesmo jeito que a gente calculou antes, quantidade de calor sobre variação de temperatura. Eu vou começar calculando a capacidade térmica do ferro nessa situação, onde a massa da substância era de 50 gramas. Qual foi a quantidade de calor fornecida ao ferro? 220. Qual é a variação de temperatura da massa de ferro? Vamos pensar. Aqui, ó, ele sai dos 20 graus Celsius e percorre, né, aquece até chegar os 60 graus Celsius. Então, a variação do 20 até os 60 é de 40 graus. Vou colocar aqui 40 graus. Aqui fica muito fácil resolver essa fração, porque 0 com 0 posso cancelar. 22 dividido por 4 dá 5,5. Então, esse daqui é o valor da minha capacidade térmica para o ferro. Então, já vou lá substituir e colocar lá na minha tabelinha 5,5. Não se esqueça das unidades, tá? Aqui eu não tô colocando porque por conta do meu mini quadro, né, não tem espaço suficiente para colocar as unidades. Mas você não pode se esquecer. Coloca a unidade lá quando for preencher a sua tabela. Vamos fazer agora qual é a capacidade térmica para o alumínio. Qual foi a quantidade de calor fornecida para o alumínio? 220. Então, vou colocar lá, 220. Qual foi a variação de temperatura do alumínio? Bom, tanto o ferro quanto o alumínio saíram dos 20 graus Celsius. O ferro foi até os 60, mas o alumínio foi até o 40. Variação de temperatura de 20 para 40 é quanto? 20. Então, 220 dividido por 20, a gente já fez essa conta antes. Deu quanto? 11 caloria por grau Celsius. Então, essa daqui é a capacidade térmica do alumínio. Para calcular o calor específico, vou começar de novo pelo ferro. Basta dividir a capacidade térmica pela massa. Capacidade térmica do ferro, 5,5. Massa do ferro. Agora a gente está trabalhando com um experimento que utilizou 50 gramas de ferro e alumínio. Então aqui a massa, 50 gramas. 5,5 dividido por 50 dá quanto? 0,11. Então, o calor específico do ferro é 0,11 caloria por grama vezes grau Celsius. Repara que o calor específico não mudou, continuou. Mesmo com o experimento diferente, mesmo com a massa diferente, variação de temperatura diferente também, o calor específico não mudou. O calor específico do ferro é o mesmo, porque o calor específico é uma característica da substância. Então, esse vai ser o valor do ferro em qualquer situação. Isso quer dizer, então, que o calor específico do alumínio vai ser o mesmo, independente da sua massa? Sim,
Se você quiser, pode até calcular para provar isso que eu estou te falando. Mas o calor específico do alumínio vai ser o mesmo, porque é uma propriedade do alumínio. Então, independente se o experimento utilizou 50 gramas, 100 gramas, 150, 200, o calor específico do ferro e do alumínio sempre vai ser os mesmos.